Olá, a aula de hoje é sobre a pregação do Evangelho. Antes de entrar diretamente no assunto, eu quero convidar você, querido amigo, a considerar alguns versos de João, capítulo 17. Esse capítulo contém a oração sacerdotal de Jesus. No verso 1, Jesus diz: Pai, é chegada a hora. Jesus sabia que a sua morte estava próxima. No cronograma divino, a hora da morte de Jesus havia chegado. Jesus podia morrer porque a sua missão já estava cumprida. No verso 4, Jesus se dirige ao Pai e diz: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me enviaste a fazer. Jesus foi um homem pobre e desprezado. Morreu ainda jovem, crucificado e abandonado pelos amigos. Pelos padrões de hoje, seria considerado um fracassado. Entretanto, Jesus foi o homem mais bem-sucedido da história, porque ele cumpriu a sua missão. Ele atingiu o propósito da sua existência como homem. Ele completou a missão que lhe fora confiada pelo Pai. Voltando a João, no capítulo 17, nós vamos ver nos versos seguintes que Jesus direciona a sua preocupação aos seus seguidores. No verso 6, lemos o seguinte: Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. E no verso 9, É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus sabia que seus seguidores tinham um árduo trabalho a fazer, e por isso ele intercedeu em favor deles. No verso 14, Jesus prossegue: Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. No verso 15, Jesus continua: Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Os seguidores de Cristo não devem ser tirados do mundo, porque eles têm uma missão a cumprir no mundo. Assim como Cristo fez, os seus seguidores devem cumprir uma missão antes de serem tirados do mundo. E agora, ainda em João capítulo 17, vamos ler o verso que nos interessa mais, é o verso 18, que diz assim: Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. Na verdade, a missão dos seguidores de Jesus é continuar o trabalho que ele começou. Em latim, a palavra missão tem a mesma raiz da palavra remeter ou enviar. A nossa missão é fazer a obra para a qual fomos incumbidos por Jesus. A aula de hoje é sobre a maior incumbência dada aos seres humanos. Antes de subir ao céu, Jesus incumbiu os discípulos de realizarem um trabalho. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19 e 20. A ordem de Jesus no texto que foi lido é conhecida como a comissão evangélica. A mesma incumbência aparece em Marcos 16, 15 e 16, que diz assim: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A ordem de Jesus, tanto em Mateus 28 quanto em Marcos 16, inclui vários verbos: ir, pregar, fazer discípulos, batizar e ensinar. Cada um desses verbos integra a missão da igreja e merece um estudo pormenorizado. Mas hoje vamos falar sobre a pregação do Evangelho. De uma certa forma, o conceito de pregação do Evangelho abrange os demais verbos. Como membros do corpo de Cristo, somos enviados na qualidade de seus representantes para cumprirmos a sua ordem. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. 2 Coríntios 5, 20.
Deus poderia enviar anjos literais ou apenas usar o poder da sua palavra para evangelizar toda a terra. Mas esse não é o seu método. Deus prefere usar homens e mulheres na pregação do Evangelho. Agora vem uma pergunta: o que é a pregação? Em sentido amplo, pregar não é apenas proferir um sermão. Pregar inclui proclamar, anunciar, declarar, testemunhar ou qualquer outra forma de exteriorizar algo. A maneira mais comum de pregar é através da palavra, mas é possível pregar também através de gestos ou através da música. A pregação mais eficiente é viver de acordo com o que se fala. As palavras só são eficazes quando acompanhadas de uma vida diária correspondente. Não basta dizer, não basta professar. É necessário agir, é necessário comportar-se de acordo com o que se diz. Agora, uma outra pergunta. O que é o Evangelho? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1:16. O Evangelho não é uma teoria, não é um sistema de crenças, não é uma religião. O Evangelho é um poder que produz paz, que transforma vidas, que traz salvação, não apenas para uma raça ou sexo, mas para todos os que aceitam a Jesus como Salvador pessoal. Cristo é o Evangelho personificado. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4:5 que nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. O Evangelho é revelado na pessoa de Jesus. Quando cremos nele e seguimos os seus passos, recebemos o poder do Evangelho em nossa vida. Etimologicamente, a palavra Evangelho significa boas novas ou boas notícias. Todos os dias recebemos boas e más notícias, mas o Evangelho é a melhor notícia de todos os tempos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Essa é a melhor notícia que existe. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para nos salvar. Estamos participando dessa série maravilhosa sobre os princípios de fé. Já estudamos vários pontos doutrinários, mas nenhuma doutrina tem valor sem o Evangelho. Nenhuma doutrina tem valor quando separada do fato de que Jesus veio a este mundo, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para me salvar. Várias doutrinas integram a verdade para o nosso tempo. Elas são importantes e devem ser estudadas, mas a finalidade principal delas é revelar a Jesus. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2:2. O apóstolo Paulo era um homem instruído e inteligente, versado em teologia e filosofia. Após se converter, Paulo passou a usar os seus recursos intelectuais a serviço da causa de Deus, mas a experiência lhe mostrou que a melhor pregação é aquela que aponta para Jesus. Nunca se deve pregar um sermão sem apresentar a Cristo e Ele crucificado como a base do Evangelho. Um pensamento da escritora Ellen White diz assim: suspenso na cruz, Cristo era o Evangelho. De fato, não existe Evangelho sem Jesus. Ele é o centro em torno do qual devem gravitar o nosso comportamento, a nossa pregação, enfim, toda a nossa vida. O conteúdo do Evangelho está revelado na Palavra de Deus. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Gálatas 1, 11, 12 e 8. A pregação do Evangelho não consiste em usar o nome de Jesus de qualquer maneira, como se faz hoje. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3,11
que ninguém pode lançar um outro fundamento além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Mas a Bíblia também diz, em Efésios 2:20, que o fundamento foi lançado pelos apóstolos e profetas, sendo Jesus a principal pedra de esquina. Então, ninguém tem autoridade para colocar ou tirar nada do fundamento posto pelos apóstolos e profetas. Se isso for feito, mesmo que por um anjo, que seja anátema. Pregar o Evangelho é um dever. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, se não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, a fim de salvares a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue, da tua mão o requererei. Ezequiel 3:18. Se o seu vizinho tivesse câncer e você soubesse a cura, qual seria o seu dever? Se você conhece o caminho que pode dar ao seu próximo o perdão, a paz e a vida eterna, então você tem o dever de compartilhar com ele. Se você se omitir, será responsabilizado por isso. Pode ser que nesse momento você esteja pensando, mas eu não sei pregar. Não se preocupe, Moisés e Isaías também não sabiam. Vamos descobrir quem pode lhe dar poder para pregar o Evangelho. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1:8. De nós mesmos não temos poder para pregar o Evangelho como convém. Os recursos da oratória, a capacidade de argumentação, a boa aparência, tudo isso é útil, mas não suficiente. Após a partida de Jesus, os discípulos permaneceram unânimes em oração, buscando a presença do Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre eles em plenitude e o Evangelho foi pregado com grande poder. Milhares de almas se converteram em poucos dias e a palavra de Deus foi espalhada até os confins da terra. A pregação do Evangelho só alcança sucesso quando impregnada pela inspiração do Espírito Santo. Vamos ver agora que a segunda vinda de Jesus depende da pregação do Evangelho. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:14. No capítulo 24 de Mateus, Jesus fala sobre a sua segunda vinda e o fim do mundo. Dentre os sinais da vinda de Jesus, um se destaca: a pregação do Evangelho. O Evangelho será pregado no mundo inteiro e somente então virá o fim. Em outras palavras, ao pregar o Evangelho, estamos apressando a vinda de Jesus. O texto que lemos não se aplica apenas à pregação em países pagãos. É verdade que muitas nações que não conheciam a palavra de Deus estão abrindo as portas para a pregação do Evangelho. Isso também cumpre a profecia de Mateus 24:14. Entretanto, pode ser que na sua vizinhança, na sua escola, no seu trabalho ou mesmo na sua família, existam pessoas que precisam ouvir o Evangelho, que precisam ouvir que Jesus as ama e que morreu por elas. Você pode evangelizar essas pessoas, não apenas com um sermão ou estudo bíblico, mas principalmente com o seu testemunho, com o seu comportamento diário. As pessoas verão a sua conduta e serão atraídas a Jesus. O Senhor procura pessoas dispostas a espalhar as boas novas. A Bíblia diz em Romanos 10:15 que ninguém pode crer se não ouve, mas ninguém pode ouvir se não há quem pregue. E o texto termina com uma bênção pronunciada sobre os pregadores do Evangelho. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Que essa bênção seja estendida a mim e a você, querido amigo. Amém. Servos de Deus, a buzina tocar, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levar, breve
crentes em Cristo depressa anunciar, breve Jesus voltará. Gratos, alegres, contentes cantar, Breve Jesus voltará.